Queridos irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E essa é a seguinte mensagem: sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar. Nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do que eu quero, invariavelmente cheia de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Meus irmãos, que Deus permita que os bons espíritos que nos cerquem venham ao nosso auxílio, sempre, em todas e qualquer situações em que nos encontrarmos, que nos sustentem, que nos fortaleçam, que eles nos incutam de fé, esperança e caridade, e que sejamos sempre amparo e luz para aquele que possa testemunhar a misericórdia de Deus. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de prece do Centro Espírita Cearense. E hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Item 15. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, indulgentes, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo em vós mesmos, não foste o agressor? Quem sabe se, nesta luta que começa com um golpe de espinho, acaba com uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se a palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito susceptível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa em represália e que não fizeste degenerar em querelas, seria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimenta o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmo que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros.
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, o apóstolo, Lyon, 1861. Boa noite, meus irmãos, meus amigos e amigas. Comentemos um pouco sobre a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. No livro Consolador, nós vamos encontrar Emmanuel nos falando que o perdão sincero é capaz de proporcionar aquilo que chamamos de paz de espírito. Nos garante uma consciência tranquila. E é isso que devemos fazer e é por isso que devemos lutar para perdoar, mesmo quando a ofensa foi muito grande, quando ela nos machucou muito, né? Nesse mesmo livro Consolador, Emmanuel vai dizer que para haver convenção no mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Às vezes a gente diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Nós não precisamos esquecer, porque a memória gravou o evento que causou a ofensa. No entanto, é necessário que ao nos lembrarmos do que aconteceu, nós não guardemos dentro de nós nenhum tipo de raiva, de ódio, de mágoa. Isso é que é deixar de... Aliás, isso é que é perdoar de fato. Né? Perdão sincero proporciona a gente paz e não ódio e nem raiva, quando a gente se lembra que realmente alguém nos fez o mal. E lembrar que nós também, em alguns momentos, nós também ofendemos. O Paulo, nessa passagem do Evangelho, Paulo, o apóstolo, vai nos dizer exatamente isso. Quem sabe, se em outrora nós não fizemos alguma coisa para o ofensor, às vezes uma palavra mal dita, numa hora imprópria, uma ofensa que a gente fez, que talvez nem tenha se dado conta, né? Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Não. É primeiro importante saber o que foi que nós fizemos de tão grave que a pessoa não nos perdoou e também o que o ofensor fez de tão grave para nós. As lições de Jesus não tem condenação, né? Nem para sofrimento eterno, nem condenar o outro até o fim da vida por alguma coisa que ele nos fez, né? Então, o que se faz ao mal devedor, a quem já se tolerou muitas vezes, quantas vezes perdoou, quantas vezes desculpou, é o que Jesus falou a Pedro, que era perdoar não somente uma vez, mas 70 vezes 7, sem pensar e sem titubear. Então, muitas vezes o que a gente verifica, como diz Emmanuel, são débitos no Tribunal da Justiça Divina, que eles são resgatados nas reencarnações. E é por isso que muitas vezes, quando nos deparamos com alguém que nos ofende com muita facilidade, nós também nos magoamos com muita facilidade. Então, nas reencarnações, muitas vezes esse círculo vicioso perdura e vai afastando as pessoas ao invés de juntá-las, né? de aproximá-las. Então, o arrependimento daquilo que a gente fez e o perdão, quando a gente pede, também quando a gente perdoa, denota uma alma misericordiosa, uma alma grandiosa, ou um espírito em evolução, um espírito que se regenera, que se renova nos seus valores íntimos, né? Tanto pelo esforço que faz, como também pelo trabalho santificante ou trabalho nobre, né? Então, quem perdoa sinceramente faz sem impor nenhuma condição e esquece a falta no íntimo do coração, esquece aquela raiva que a falta, que a ofensa fez.
embora não esqueça o ato em si. E a boa palavra é sempre útil para que a gente não crie outras ofensas ou não ofenda alguém. A ponderação fraterna é sempre um elemento de luz que clarifica o caminho das almas. Isso não quer dizer que a gente tem que passar a mão nos erros alheios, né? Mas também é importante que a gente aprenda a compreender porque os outros nos ferem. O perdão sincero, diz Emmanuel, é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige nem reconhecimento de qualquer natureza, né? E é a oportunidade que temos de resgatar o erro que fizemos em outras vidas, é muitas vezes aprendendo também a perdoar, né? Traçando sempre uma vida reta para nós, para que nós possamos nos aproximar mais ainda do Evangelho, né? Reconciliar também com os nossos adversários, para que depois eles não nos condenem, né? Não nos entreguem ao juiz. E é isso que o Evangelho nos lembra através da mensagem de Paulo, que é preciso perdoar sempre, entender que quando alguém nos fere, por certo, em algum momento a gente também feriu. E se não feriu nesta vida, feriu em outras. E se não feriu de jeito nenhum, é importante compreender porque o outro nos fere. E é isso que o Evangelho nos traz. Nesse momento de prece, vamos fazer uma respiração profunda para acalmar nossa mente e elevarmos nosso pensamento ao alto, agradecendo por todas as bonanças da nossa vida e também pelas dificuldades. Sabendo que nada é por acaso e que tudo tem um propósito, enfrentemos as adversidades com ânimo. Vibremos sempre em prol da paz e da harmonia, sintonizando nosso pensamento com o nosso anjo da guarda e com os espíritos amigos. Gratos por tudo, Senhor, queremos ainda pedir que todas as águas do planeta sejam abençoadas e fluidificadas. A água que beberemos logo mais, a água que nos banha todos os dias, as águas dos rios, dos mares e a do nosso corpo. Que elas nos banhem e nos hidratem com a saúde para o corpo e para a alma. Estejamos todos em paz e em amor e que assim seja.